Ontem eu tive lá na CN Maraponga. Foram poucos homens, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui bem rápido a tela. Compartilhar a tela sem áudio. Compartilhar a tela sem áudio. Iniciar a transmissão. Iniciar a transmissão. Vocês estão vendo alguma coisa aí diferente? Uma tela de WhatsApp? Estamos vendo. Estamos vendo teu WhatsApp aí. Tá, vou falar aqui, pastor Daniel. Olha essa foto. A banda, né, o pessoal da mídia, e um pastor e um diácono que estava aqui em cima do púlpito, mais os homens que estavam ali. Então nós temos 5 homens ali atrás e todos os homens praticamente que estavam ali naquela administração por à frente deixar algo do seu caráter que desagradava a Deus diante do altar do Pai, diante da cruz de Cristo. Pode imaginar isso? Onde é que você já viu uma perda que quase 100% dos presentes vão à frente tratar algo em seu coração, meu irmão? Quando eu tive na Messejana, CN Messejana, foram 100%. Quando eu vejo homens aqui no 365 confessando pecado, renunciando comportamentos, meu irmão, diário. Ontem Deus me deu esse entendimento que passei muitos anos para tratar meu orgulho, tratar meu caráter. Por 14 anos de peia, de voltando para o fim da fila o tempo todo. E quando eu vejo homens nessa aceleração, meu Deus está construindo um batalhão de homens fortes, homens forjados, alinhados com a sua lei moral. E esse é o objetivo do Homens 365 ter nascido. Acelerar essa mudança de comportamento, acelerar essa busca, esse relacionamento com o Deus Pai, com o Deus Todo-Poderoso. Então, é para você desligar aí o microfone, irmão. Então, é isso aí, meus amigos. Deus tem feito maravilhas no nosso meio, né? Hoje, feriadão, aquela sensação que a gente tinha que estar na cama dormindo. Estamos aqui, dando a nossa premissa a Deus, né? Eu estou olhando aqui para o pastor Fábio Rocha em pé, não vou falar nada agora, não. Eu devia ter colocado o telefone em uma posição para eu ficar em pé também. Aí deixa eu orar aqui pelo pastor. Pastor, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sim. O Espírito Santo de Deus lhe use para nos dar uma direção, para forjar nosso caráter, aquilo que nós buscamos ao acordar cada manhã, que o nosso coração ele esteja alinhado literalmente com a cruz de Cristo, que a humilhação que Jesus passou ao caminhar naquela cruz seja a nossa humilhação para esmagar a nossa reputação, que a cruz faça total sentido para nós, que o sangue dele derramado naquela cruz venha aí um amor revelado para nós, um cuidado de um Deus Pai sobre os seus filhos, que somos pecadores e precisamos dele. Deus te abençoe, meu irmão, te use poderosamente nesta manhã. Nós somos da comunidade das nações, mas não carregamos bandeira de igreja. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Pastorzão, para a gente ganhar tempo, a sala está com o senhor. Obrigado, Juvencio. Bom dia, meus amigos. Glória a Deus, estar aqui de novo é uma satisfação, é uma honra estar de volta. E
participar, né? Todo dia tenho participado, tenho visto as maravilhas que Deus tem feito aqui e espero hoje contribuir também com esse projeto, com essa reunião. O texto, dessa vez sim, né, Juventus? Dessa vez eu peguei o texto correto, né? Não vai ter desvio de rota. o texto correto, Salmo 35, tá? Sempre dá certo, viu? Sempre dá certo. Com uma rota alternativa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Dessa vez estamos na rota correta, irmãos. Salmo 35 é um salmo muito forte, né? E não é um salmo, digamos, muito famoso, né? Sempre que alguém abra aí o Salmo 35, né? Tem outros salmos bem mais famosos. Salmo 91, acho que a maioria dos homens aqui conhece, dentro de um certo ônibus. Então, tem vários salmos que são muito mais famosos do que o Salmo 35, mas é um salmo muito forte, é um salmo de muita presença, é um salmo que, se você ler com um pouco de cuidado, você vai ter uma revelação muito forte, né? E acho que, não sei se de propósito ou debaixo de um propósito, esse salmo tem muita ligação com a primeira mensagem que ministrei no ano de 365, quando fui convidado a primeira vez. E é um salmo que os salmos são músicas, né? Os irmãos devem saber. Então são canções, eles eram compostos, né? Por meio de determinadas formas de poesia. Então eles eram poéticos também, proféticos, poéticos, eram cantados, né? E então tinha uma música por trás. Então é uma letra de uma música. Mas esse salmo aqui não é uma celebração de uma vitória. Na verdade, esse salmo aqui ele é muito mais uma súplica por livramento, né? Então, o salmo que ele abre, eu vou estudar o salmo com vocês, na verdade, mas eu quero ler extensamente somente os 3 primeiros versículos. Defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. A abertura é uma abertura já muito linda, é uma abertura já muito icônica, eu digo. É uma abertura até de certo conforto, porque já vem com um estigma de uma oração, de uma petição, realmente de uma súplica, tentando pedir, né, clamar para a defesa do Senhor, né, que o Senhor venha defender. Então, de cara, a gente abre o Salmo sabendo que o tema dele é um tema de um justo, alguém que tem relacionamento com o Senhor, alguém que busca a Deus, alguém que está sendo perseguido, e ele se coloca como aquele que, olha, eu estou sendo oprimido, eu estou já sem defesa, eu nem tenho o escudo pequeno, nem tenho o escudo grande, né? Eu preciso que alguém venha me defender, eu preciso que alguém venha me guardar. E ele vai buscar uma ajuda na fonte que é inesgotável de defesas, de guarda, de justiça. Ele já vai buscar o Senhor. Defende-me, Senhor. Então, se eu estou precisando de defesa, eu vou pegar o melhor exército que tem. O exército disponível que ele achou foi o exército do Senhor, e ele chama, né? Senhor, vem, é o Senhor que tem que me defender, porque eu já não tenho mais forças, não tenho mais como defender. Eu sei que foi escrito por Davi, não tem uma data específica, mas uma tradição dos teólogos, dos estudiosos do texto, dizem que talvez fosse na perseguição de Saul. Saul estava perseguindo e ele estava se sentindo muito dificultoso em se defender. Ele achava até a forma de perseguição, a perseguição injusta, então ele se colocava junto do Senhor como se fosse um justo. E eu separei aqui, irmãos, algumas camadas de perseguição que dá para perceber nesse salmo. A gente ajustando com a história de Davi, a gente percebe que, sim, pode ser que Davi passou por tudo isso mesmo. É o que tem no histórico dele. Mas nos versículos 4, por exemplo, o versículo 7, nós percebemos uma ameaça de morte. Ele diz que estava sendo humilhado, estava sendo desprezado, e que quem estava fazendo isso com ele procurava matar. Então, uma agressão, né, uma perseguição do nível de perseguição física. Eu quero matar você, né? Eu não sei se você já passou por isso, espero que não, mas alguém intentar contra a sua vida, né? Factivelmente, não somente por um acidente, né? Passou por um carro, o carro veio muito veloz, quase bateu no seu, e você, uau, Deus me livrou de um acidente de morte, glória a Deus. Mas aqui está falando de ameaça mesmo. No versículo 7 diz que vai cavar uma cova. Cavaram uma cova para mim.
Então, assim, já era uma promessa de que ia remover a vida, né? Ia tirar a vida da pessoa. Uma perseguição no nível, na camada do ser físico, né? E remover a vida da pessoa. Nos versículos 11 e 12, diz que testemunhas se juntaram. Elas fizeram uma aliança só para ir contra, de forma injusta, em um tribunal, em um julgamento. Eles foram lá para retribuir o mal com o bem. Eram testemunhas acusadoras. Então aqui a gente vai para uma perseguição no nível jurídica. Hoje em dia está muito em fama isso, né? Está muito em voga isso, né? Qualquer coisa, então eu vou processar você, né? Então eu já ouvi pessoas agredindo a outra só com esse tipo de promessa, né? Então eu vou lhe processar, né? Não sei quantos dos irmãos aqui moram em condomínio, né? O Juvencio até já citou uma vez ou outra aqui uma perseguiçãozinha que ele passou. Rapaz, mora todo mundo junto, né? Todo mundo compartilhando ali o mesmo espaço praticamente. É por isso que tem chamado no condomínio a área que é comum. Então é comum a todo mundo é vizinho, às vezes é tão vizinho, tão junto, que parece que mora junto já, né? Mas sempre tem um, sempre tem dois, sempre tem três, sempre tem vários que dá o maior valor olhar para a vida do outro de perto e acha que a dele é que é bonita, a do outro é feia. E aí vem com esse tipo de perseguição. E, irmãos, um amigo meu que é advogado já me falou uma vez, é um das maiores, mais comum ter processo é dentro de condomínio. É impressionante como eles levantam-se uns contra os outros. Falsas acusações, coisas que são injustas, e tem ali, de repente, se levanta uma perseguição jurídica, que é uma perseguição que abala muito a mente, abala o financeiro, é uma perseguição muito difícil de se tratar e é demorada, né? Sabe que no Brasil isso não é rápido, então toma também muito do seu tempo, né? Um tempo que poderia ser usado para outras coisas, vai tomando tempo, vai tomando mente, vai quebrando emocional. É uma perseguição difícil de se lidar. Não para por aí, parece que as camadas vão aumentando. À medida que ele vai caminhando no Salmo, ele adianta outras camadas. Nos versículos 13 e 14, ele fala de traição. Aqui o nível da perseguição é uma perseguição que eu chamei aqui de perseguição relacional, perseguição dos relacionamentos. Ele diz que amigos, ele falou que gente próxima começou a falar mal dele. Ele disse que essas pessoas, quando elas estavam adoecidas, olha o nível de amizade que o Davi estava cantando aqui, eles estavam doentes, sabe o que eu fazia? Eu lamentava por eles, eu me humilhava em jejum, eu me recolhia em oração pela vida deles. Eu ficava buscando, é como se eu tivesse até enlutado por eles. Eu ia lutar a luta espiritual deles. E o que eles faziam? Eles se levantaram contra mim. Sabe o que ele sentiu aqui? Ele sentiu traído. E olha que traição é uma mácula que só quem pode trazer sobre a vida de uma pessoa é quem você confia. É de fato o amigo, é aquele que você ama. Porque o inimigo, aquele que já luta contra você, você não espera a fidelidade dele, né? Você não espera a aliança dele, você não espera que ele fique do seu lado nunca. Já é inimigo anunciado, né? Mas aquele que você confia é quem pode te trair. Não à toa, a definição de traição é exatamente a quebra de confiança. Então, só quem você confia, só quem é de extrema confiança é que pode te trair. Então, é um tipo de dor visceral, tá lá no interior, vai lá no íntimo, é para quebrar a pessoa, uma dor de uma traição. E esse cara disse que, olha, era o meu melhor amigo, porque era aquele que ficava ombro a ombro comigo, era da minha manada, né? Me liberem para usar essa expressão, você vai entender, se não entendeu ainda. Então era junto comigo, era meu braço, cara, braço com braço, era quem sustentava comigo o escudo. E esse cara de repente olha para mim e diz: "Não, eu não sou contra, eu sou contra ele, não sou a favor dele não". Dói muito. É esse tipo de traição aqui que Davi está expressando, dói muito, é profundo. É como quem lamentava com a própria mãe. Eu estava lamentando com ele. E de repente o cara se vira contra mim. Ele vai avançando nos versículos 15 e 16 e ele diz que já agora não era uma pessoa única. Ele diz agora que virou coletivo. Conseguiu trazer a perseguição para um outro nível.
outras pessoas começaram a se alinhar e começaram a se reunir. E ele fala que essa reunião deles era uma reunião alegre, eles se alegravam por estar perseguindo, no caso aqui, Davi se colocando, né? Estão me perseguindo e se alegram, se juntam, se alegram para me atacar, para me agredir. Não tem descanso. Ele falava que a agressão era sem cessar, como ímpios caçoando. Cada vez que ele tentava fugir, que ele tentava desaparecer da perseguição, eles não deixavam, era perseguição mesmo, irmão, era correndo atrás. Onde ele tentava fugir, iam atrás, se reuniam, ficavam rindo. Era uma perseguição social. Esse é o estigma que eu quero dar aqui. Era uma perseguição no nível social. Onde a pessoa ia, parece que já não tinha mais um sustento de amizade, um grupo em que ele pudesse confiar. Não tinha mais nenhum ciclo de amizade, um ciclo de coleguismo. Alguém dentro da empresa que ele pudesse dizer, tá comigo? Onde ele ia na empresa, vê que eu já estou tentando aplicar aqui na tua vida, né? Onde ele ia no trabalho dele, tinha um que se levantava, parece que estava, o que a gente chama aqui no Ceará, macomunado, né? Estava ali unido para perseguir aquela pessoa. Eu já vi isso dentro de uma empresa, a pessoa quase que fica louca, quase que fica maluca. E ela ficava sendo perseguida por um, perseguida por outro, e não sabia o que fazer. Aí tentou sair da empresa. É o meu sustento, mas não tem como. Eu não venho para cá, eu venho para cá e não estou sendo mais pegando o meu sustento. Eu venho para cá para ser humilhado. Eu venho para cá para ser perseguido. Eu não tenho mais sustento aqui, eu estou desabando. Na verdade, ele falava assim: eu estou desabando, não é mais sustento, é desabar. Então não tem mais sentido, não tem mais motivo. Onde ele ia, já não tinha mais o aspecto social. Nós somos seres sociáveis, irmãos. Nós temos que andar junto, nós temos que conversar com alguém. Nenhum homem é uma ilha, então não está isolado, tem que estar junto. Então, quando abate isso, é também um nível de perseguição. A perseguição não parava. No versículos 19 a 20, é a perseguição emocional. Já chegou no outro nível aqui. Ele diz: não deixe que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam às minhas custas. A oração dele já se torna um diagnóstico. Eu vejo que já passou, foi para diversão. Eles estão zombando, estão escarnecendo de mim. Eles já estão até se divertindo às minhas custas. Sem razão, eles me odeiam. Eles trocam olhares para mim e no olhar eu já percebo desprezo. Homem de Deus, tu não percebe isso não? Tu percebe. Nós somos assim. Nós às vezes olhamos e dizemos, nossa, que olhar daquele sujeito para mim, né? Já está olhando, como é que a gente chama? De cima para baixo, né? Já está olhando com um olhar de humilhação. Então é uma perseguição que abate diretamente a alma, abate diretamente as emoções, pega você e vai lhe quebrando. Todas essas perseguições aqui que eu fui comentando, desde a física, jurídica, dos relacionamentos, o que já foi para o coletivo social e essa perseguição emocional, todas elas têm um endereço. O endereço dessa perseguição é o teu emocional. Todo que se sente-se perseguido e o resultado vai resvalar lá nas emoções, vai resvalar lá no interior, vai resvalar lá na mente. O endereço de uma perseguição é quebrar a mente do sujeito, é quebrar a mente do homem. Aplicando aqui para o nosso grupo, é para o homem. Quebra a mente, a sua mente é devastada. Eu vejo pessoas com a mente devastada. Nós estamos num ciclo agora, irmãos, em que a mente instável está virando lucro. Porque tem gente que tem que curar, a mente está instável, tem que ir atrás de alguém para curar a sua mente. E isso está gerando outra coisa. Está gerando pessoas que gravam vídeos para curar a tua mente. Vá atrás do teu profissional correto, irmão. Porque se tu for só viver de assistir vídeo que cura a tua mente, você vai ficar mais doido ainda. Foi o que eu vi essa semana. Se auto-intitulava, olha só o que eu estou dizendo, auto-intitulava que era coach. Mas, meu amigo, a mente toda quebrada, não era sério, não estava levando a sério. Estava dizendo que o papel só para farmar, né, como o pessoal fala hoje, né? Só para ganhar os likes, mas na verdade não tinha um trabalho sério ali, não tinha um trabalho sério ali. E a mente instável buscando soluções
quando acham a mente mais quebrada ainda. Meu irmão, não se brinca com isso. Não se brinca com isso. Por isso é que Davi foi no endereço correto. O que é que ele estava pedindo? Ele abriu o salmo dizendo: Senhor, eu vim buscar uma chance. Eu vim buscar uma defesa. Eu vim numa fonte, que essa fonte é inesgotável. Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar onde essas perseguições vão sumir. Eu tenho que buscar onde essas perseguições vão acabar. Onde que eu vou me acalmar quando essas coisas aparecem na minha vida. E aqui vem mais um detalhe, irmãos. Quando estava estudando o texto, Juventus, aqui foi confronto. Quando estava estudando esse texto, buscando em Deus, Senhor, é verdade, né? Tanto daqueles homens ali, né, perseguidos, eles podem estar passando por tanta coisa. Aí veio o confronto para a minha vida, que vai que é para a vida de alguém aqui. Disse: Fábio, e tu? Quando tu persegue? Eu, oh meu Deus. Eita. Pode ser que eu é que esteja perseguindo alguém. Meu Deus, agora chegou a hora da minha vistoria. Eu tenho que passar em revista agora. Será que não sou eu que estou perseguindo alguém? Será que não sou eu que estou dizendo para alguém: eu vou te matar? Eu vou te matar financeiramente, quem sabe? Eu vou te matar emocionalmente. Será que não sou eu que estou perseguindo alguém nas emoções, no relacionamento, no social? Será que não é alguém que eu, rapaz, não gosto desse sujeito? Eu vou partir para cima dele de alguma forma. Tá me incomodando muito. Será que não sou eu o perseguidor? Aí acontecer de repente do perseguido injustamente orar para o Senhor e dizer: Senhor, me defende. Me defende do quem? De Fábio. Ô, irmão, isso foi um choque para mim. E eu ainda fiz aquela oração: ah, Juvencio, valeu, botou logo esse texto para mim. E agora chegou o confronto na minha vida. Tá ficando comum isso, viu? Os pastores pegam o texto e dizem: Pai, isso foi para mim esse texto. A multiforme graça de Deus, né? Ataca dos dois lados, meu irmão. Ninguém passa isento, né? A gente chega aqui: o pastor vai pregar. Meu amigo, é moído antes, né? É moído. Porque eu comecei a raciocinar em cima. Meu Deus, às vezes a gente quer só a bênção, venha sobre mim. E Deus está querendo tratar o nosso interior, irmão. Eu não sei quantas pessoas eu já fragilizei a mente, porque tem coisas que você sabe curar, então você sabe onde é que está a dor. Você estuda a palavra, você sabe que a palavra tem poder, então você pega e usa a palavra. Então, meu irmão, eu passei um tempo aqui: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque de repente quem se levanta aqui, irmão, é o Senhor de fato para defender, porque quando o justo clama, o Senhor atende. O justo clama, o Senhor atende. Então, se você está, por sinal, fazendo algum ato, passe-se em revista, passa a revista na tua mente, vai fazer uma revisão no teu caráter. Meu Deus, quem é que eu estou perseguindo? Para de repente não me encontrar no alvo do Senhor. Para que quando o Senhor vier defender o justo, ele tenha misericórdia de mim. Porque quando o justo vem suplicar, ele vem com tudo. O Senhor atende. E eu acho fantástico aqui, Juvencio, porque Salmo 35 é uma poesia hebraica. Então, quando Davi estava fazendo isso aqui, estava orando. E a oração de Davi é exatamente debaixo desse poema que eles constroem, da alternância daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. Enquanto ele vai orando a Deus, ele vai mostrando o porquê que ele está orando. Então ele começa: Senhor, me defende, vem comigo, o escudo pequeno e o grande. Porque aí ele começa a dizer: porque eu estou sendo perseguido. Perseguido na morte, por ameaça de morte, perseguido no jurídico. Ele começa a expressar a Deus, mas ele sempre vai acompanhando. Mas, Senhor, tu sabes, eu confio em ti, eu tenho te chamado, eu tenho te clamado. Então ele sempre vai alternando. Nos versículos 1 e 3 ele abre, como a gente leu. 17 ele fala: até quando, Senhor? Ali é uma expressão dele. E nós já estudamos no último texto lá do Salmo 22, a gente estudou. É quando vem esse clamor: até quando, Senhor? Que era similar como Jesus faz na cruz, né? Pai, por que me abandonaste? Na verdade, ele estava dizendo: até quando, Senhor? Aí ele diz: a minha dor, Senhor, na verdade, está se convertendo em um apelo. Vem em meu favor. Ele nunca Uau. desconfia de Deus. O que ele faz é transformar a dor dele em clamor, em apelo. Nos versículos 22 e 23, Senhor, não se cala. Olha o apelo dele. Diz: Senhor, não estou ouvindo não ainda, mas não se cala não, Senhor.
olha para a minha situação e não se cala. O clamor dele vai ficando mais concentrado à medida que ele vai avançando nas camadas de perseguição. Ele vai dizendo: Senhor, vem comigo, não me deixa não, vem comigo. Aí ele se põe como justo. Meu irmão, aí tem que ter coragem. Você tem que estar justo mesmo. Ele diz: Senhor, julga a minha causa. Aí o cara foi macho, meu irmão, na oração. Ele diz: olha, vem na minha causa, julga, tu é o justo juiz, tá aqui as minhas causas, vê quem sou eu. Eu sou o justo mesmo, eu estou buscando de verdade. Não é que eu seja perfeito, eu estou te buscando. Eu estou aqui clamando ao Senhor. Por isso que é um salmo, um salmista, eu estou cantando aqui a minha dor, Senhor. Está doendo tanto que eu transformei em canto, eu transformei em louvor. E ele diz: eu vou exaltar o teu nome. Até o fim do salmo agora ele diz: agora é só positivo aqui, Senhor. Eu vou exaltar o teu nome, eu vou te buscar. Aqueles que estiverem perto de mim vão cantar junto. Nós vamos cantar junto, Senhor, porque o Senhor, eu tenho certeza, é a minha vitória. Ô, irmão, é aqui que a gente tem que se converter de verdade, viu? É aqui que a gente tem que ver, meu Deus, eu tenho que ser esse justo. Se eu estou perseguindo alguém, eu tenho que virar, eu tenho que ir para o outro lado da moeda, né? Eu tenho que virar, eu tenho que ir para o outro lado. Senhor, vem me defender. Vem me guardar, às vezes, de mim mesmo. Vem me guardar da minha cabeça. Vem me guardar da minha mente, dos pensamentos de ódio que eu tenho sem razão para alguém. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Vem julgar a minha causa. Eu me coloco, Senhor, e debaixo da tua justiça. Se o julgamento não for favorável, que o Senhor tenha misericórdia, mas que o Senhor venha e me julgue. Esse salmo, irmãos, eu já preparando aqui para minha oração, é um salmo que a gente chama na teologia de um salmo tipológico. É um tipo, porque é um salmo que todo justo pode entrar nele e fazê-lo como se fosse a sua própria oração. Então é um tipo de salmo que você entra e diz assim: eu sou esse justo, que estou sendo injustiçado e estou procurando no Senhor a minha justiça, o meu julgamento. Mas ele é um salmo profético porque é um salmo em que tudo isso aqui, quem passou pesadamente, foi Jesus. Então, é um salmo que aponta para Cristo. É um salmo profético para a vida de Jesus Cristo. Tudo que eu falei aqui de perseguição, sei que às vezes a gente fica tentando se encaixar, mas é a perseguição que Jesus passou. Ninguém estava lá junto com ele, foi desprezado, testemunhas falsas se levantaram, traidores foram lá, foi abandonado pelos discípulos de perto. Tinha zombaria? Tinha. Tinha exposição pública? Tinha. Teve julgamento injusto? Teve dor, teve abandono, tudo ele passou, gente. Social, emocional, jurídica, relacional, tudo ele passou. Ao extremo. Ele vai e extrema tudo isso. E até o que o Salmo fala. Até quando, Senhor? Foi a expressão dele também, que a gente já viu aqui. Pai, por que me desamparaste? Isso aqui, irmãos, é só para você ter ideia. Jesus sabe qualquer coisa que você passa, qualquer injustiça, qualquer perseguição. Jesus sabe. Jesus tem ideia. Então ele é a fonte que a gente pode procurar. Hoje eu quero orar junto contigo nesse sentido. Senhor, me defende. Um escudo pequeno ou escudo grande. Seja causa pequena, seja causa grande. Porque assim como o teu filho passou e ao terceiro dia foi tido como vencedor, eu quero que o Senhor venha julgar a minha causa e no final também me dê vitória. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deixa eu abençoar a tua vida. Eu também quero orar por mim. Meu Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Uma manhã, Senhor, que o Senhor lava o nosso interior, lava a nossa mente. Uma manhã, Senhor, que o Senhor mais uma vez vem como luz para os nossos caminhos nessa nossa oração, nessa nossa consagração, Homens 365. Deus, todos que aqui nessa sala estão, ou aqueles que depois virão esse vídeo gravado, que sejam abençoados com essa revisão interna. Meu Deus, com esse buscar interior, se estamos no lado dos justos ou no lado do perseguidor, porque não queremos estar no lado contrário ao Senhor, queremos estar no teu lado. Nós queremos ser esse que clama: Senhor, vem e me defende. E nós vemos o testemunho ser gerado. O Senhor vem e defende. O Senhor vem e guarda. O Senhor vem e protege. Meu Deus, todo tipo de perseguição que tenha rodeado o teu filho, vem, Senhor, em favor. Vem em favor. Nesse momento clamamos, suplicamos, assim como Davi ensinou: vem em favor do teu filho. Vem e o torna justo na caminhada, que ele possa ver o caminho dele, não se desvie nem para um lado nem para o outro, e possa, com integridade de coração, fazer essa mesma oração: Senhor, vem e me defende, julga a minha causa,
me livra do homem perseguidor, me livra daquele que trama contra mim. Meu Deus, guarda os teus filhos e gera testemunhos nessa sala de que aquele que estava sendo injustamente perseguido foi livrado. Foi livrado porque ele se amparou nos exemplos da Bíblia, se amparou nos exemplos de Jesus, que Jesus foi perseguido, passou por tudo isso, foi moído, mas depois saiu vitorioso. Então que o Senhor também dê testemunhos de como o Senhor ainda é o mesmo. É o Deus que guarda, é o Deus que protege, é o Deus em que podemos confiar, é o Deus que não trai, é o Deus que não persegue, mas ajusta os seus filhos para na luz caminhar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Se essa palavra fez Amém. Glória a sentido para Deus. você, meu irmão, diz um amém aí. Amém. 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 Pastor, quando o senhor pega a palavra e aponta o Salmo 35 para Cristo, todas as perseguições que ele sofreu, tudo, as perseguições espirituais, as perseguições emocionais, as perseguições físicas, atingindo a mente dele, tudo direcionado a ele, meu amigo, eu só consigo encontrar um refúgio. Eu só consigo encontrar um refúgio, meu irmão. Se você se encontra nessa situação, dessa perseguição, o único refúgio que você tem para acalmar uma paz que transcende todo entendimento humano é Cristo Jesus. É a cruz de Cristo. Lá é o canto do nosso conforto. Lá é o canto onde a nossa justiça vai prevalecer. Só que tem uma condição aqui que o pastor deixou, e aí aperta o nó, aperta o meu nó e aperta o teu nó. Está no verso 24. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Ei, meu irmão, Davi estava clamando, falando das dores dele, da perseguição que ele sofria, contra daquelas pessoas mais íntimas, é onde mais fere nossa alma. Não me deixa cair diante deles, não me deixa, eles estão me perseguindo de morte, não me deixa cair. E diante desse caos, Davi olha para Deus e diz: julga-me, Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Que o teu favor vai ser diante da tua justiça sobre a minha vida. Meu irmão, se você carrega comportamentos que têm ferido a alma de outras pessoas, se você tem tomado atitudes, vamos trazer para uma situação prática aqui agora. Se você tem tomado atitudes que têm ferido o coração da tua esposa, se você tem usado palavras duras com seus filhos, às vezes até fisicamente, eu já escutei um relato de, como é público, eu vou citar aqui, de um coordenador nosso do Legendário Ceará, que foi tratado da sua paternidade. Eu bati no rosto da minha filha, de um adolescente. Eu cheguei a bater no rosto dela. Eu não entendia porque ela não se convertia. Eu não entendia porque ela não buscava um relacionamento com Deus Pai. Porque o relacionamento que ela tinha com o Pai terreno era um relacionamento de dor. E esse cara fez o caminho de volta. Foi lá naquela filha, pediu perdão para aquela filha. E aquela filha, uma semana depois. Aí depois ele vai para o jantar, o encontro com ela. Entrega uma aliança para ela, de presente, fazendo uma aliança agora que ela era a princesa dele. Que ele estava ali para cuidar dela em toda e qualquer situação. E uma semana depois, aquela filha se converte a um Deus Pai, a um Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, meu irmão,
que a justiça de Deus, eu falo isso com temor e tremor da minha alma, meu irmão, porque eu não posso ser uma vírgula de irresponsabilidade, porque senão Deus pesa a mão dele sobre mim e eu quero estar no gozo dele e não na mão pesada dele sobre mim. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Se eu estiver fazendo alguma coisa que eu estou ferindo o coração da Brenda, que eu estou ferindo o coração da Sara, da Sofia, das pessoas que estão próximas a mim, julga-me, Senhor. Se eu estou ferindo algumas pessoas do meu relacionamento social, que eu estou ferindo algumas pessoas do meu relacionamento lá na nossa fábrica, os nossos colaboradores, julga-me, Senhor. Não me deixa, Senhor, ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Não me deixa que eu seja o agente para ferir a alma de outras pessoas, como o pastor falou. É uma palavra muito... É como o pastor falou, a gente vem ministrar e a gente primeiro é ministrado, né? O pastor fala aí, eu estou carregando aqui esse peso sobre mim. Né? Julga-me, Senhor. Para que eu não passe do cara, esteja eu ferindo a alma de outros homens, de amigos, de colegas, mas principalmente dos que estão na minha casa. Agora eu falo para os filhos. Você que é filho, meu irmão. Você mesmo na situação de casado que é filho. Os julgamentos que você tem feito em relação ao seu pai. Porque ele não foi um pai bom, não foi um pai presente, foi um pai que te bateu, foi um pai que usou palavras muito duras para você. Irmão, tenha coragem de fazer essa oração. Julga-me, Senhor, sobre o meu julgamento sobre o outro. Porque enquanto você tiver, meu irmão, com esse julgamento, a Bíblia diz que você consegue olhar uma trave no olho do outro, mas um cisco no olho do outro, mas você não consegue ver uma trave que está no teu. O Salmo 35 é uma palavra muito cirúrgica, que o pastor foi muito feliz, né? Para nos trazer luz para as nossas vidas. Né? Porque primeiro a gente começa a se ver como coitadinho da história que eu estou sendo perseguido. Mas depois vem a grande chave. Vem a grande chave. Você tem esse coração aberto, você tem esse coração de coragem para fazer essa oração. Julga-me, Senhor, para que eu não fira mais minha esposa, meu filho, as pessoas mais próximas a mim. Meu coração esteja livre. E que eu só vou conseguir fazer isso, meu irmão, porque o salmo, aí o pastor fecha com chave de ouro quando ele diz: esse salmo aponta para Cristo. E ali é o único lugar que nós temos de refúgio, para que a nossa alma seja tratada. O nosso coração, a nossa mente esteja guardada sobre toda e qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, show de bola. Obrigado. Próxima vez vou me lembrar como é que o senhor gosta de ministrar e eu vou ficar em pé também. Amém. Glória a Deus. Eu vou ficar em pé também. Deus é fiel, Deus é fiel. Alguém levantou a mão aí, meus irmãos? Acho que não, viu? É porque quando a palavra é pancada, fica todo mundo quieto. A tradição. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas que as suas posições, as suas decisões tomadas aqui hoje, né? As suas decisões tomadas aqui hoje te leve para próximo da cruz de Cristo. Te leve para próximo daquele que já levou sobre si toda a nossa iniquidade, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. Nossos comportamentos inadequados, ele levou sobre si.
As nossas feridas que carregamos na alma, ele levou sobre si. Pastor Adalto Reis, diga lá, meu amigo. Pai do Senhor, meu querido, que palavra abençoada, né? Chamando Deus para perto, nos levando à correção, porque é muito fácil a gente apontar o outro, né? É muito fácil a gente, Senhor, tá vendo que eu tô sendo injustiçado? Tá vendo que eu tô sendo em Deus? E se você disser assim, julga-me, Deus tá dizendo, não, o problema é você que não entendeu. Você é a causa do problema. É muito forte quando o salmista fala isso, julga-me, Senhor. E normalmente a gente faz essa oração de julga-me quando a gente se sente injustiçado, né? Senhor, julga agora, o Senhor tá vendo o que eu tô passando, tá vendo a luta que eu tô enfrentando. Quando na verdade a gente precisa trazer para nós, julga a minha vida, vê se eu tô sendo íntegro. É muito forte a palavra de Deus falou muito ao nosso coração, viu? Tenha um bom dia, Deus abençoe a todos. Estou caminhando ali pro jiu-jitsu agora. Eita! Eu me lembro do período de perseguição lá dentro do condomínio nosso, né? Eu não fazia essa oração com tanta clareza que o Salmo me revelou. Mas o meu comportamento não era de confronto. Porque muitas vezes eu quis confrontar, porque eu tinha material jurídico suficiente. Quando o pastor falou aí, tem muitos casos de condomínio, muitas ações jurídicas, né? Eu tinha áudios de pessoas me caluniando, colocando outros vizinhos contra mim, que o cara mandava para o meu amigo me mandava, né? E eu, meu irmão, eu tive a oportunidade de orar por eles. Não foi fácil não, viu? De pegar no ombro, meu irmão, deixa eu orar por ti, porque o cara veio me trazer situações complicadíssimas da vida deles. Um dos meus perseguidores, assim, o maior deles lá, um dia veio me confessar uma situação muito dolorida da vida dele. Muito, muito, muito. A minha vontade ali na hora de dizer assim, tá vendo? Foi me perseguir. Mas aí eu mortifiquei, coloquei a mão sobre o ombro dele. Meu irmão, deixa eu orar por ti. Deixa eu orar pela tua família. Deixa eu orar pela tua casa. Então, essa foi a forma de eu clamar a Deus. Julga-me, Deus, segundo a tua justiça. Eu estava manifestando o amor de Cristo na cruz sobre aquele meu perseguidor, fazendo o que a palavra diz para eu fazer. Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Cara, não é fácil, não. Não é fácil, não. E eu olhando para a vida de Paulo, eu digo, meu Deus do céu, esse cara é outro nível, né? O cara está dentro da prisão, louvando ali, né? E a gente precisa caminhar para esse outro nível, né? A gente precisa Deus nos colocar à prova e sairmos aprovados, até caminharmos para outro nível. Diga lá, meu amigo, tá gravado aqui como Black Vidros. Bom dia, Juvencio. Bom dia a todos. Bom dia, pastores. Meu nome é Lincoln Oliveira. E Juvencio, eu sou casado com a Catarine. Nós somos juntos vão fazer 10 anos e de casado temos um pouco mais de um ano. E o meu relacionamento com ela, no início, foi muito turbulento, certo? Eu chegava a me ajoelhar e pedir a Deus para tirar tirar uma pedra, o iceberg que tinha no coração dela, no peito dela, e colocar um coração de carne. Só que eu jamais imaginava que o culpado de tudo era eu. Uau! Porque quantas noites eu passei. Esse testemunho, eu sempre quis até dar lá no legendário, certo? E eu fui tocando agora para me dar aqui.
E eu passei 7 anos trazendo os mesmos defeitos do meu relacionamento passado para o atual. Quais eram os erros? Passava as noites nas farras, traindo a minha esposa, bebendo. Quando eu bebia, eu me drogava porque eu tinha cocaína como energético, para mim me manter mais acordado. E quando eu chegava em casa de manhã, amanhecer do dia, eu chegava em casa, eu ainda chegava cheio de razão, perguntava por que mulher era essa que eu passava a noite no meio do mundo, ela não me ligava, não se preocupava comigo. E a resposta dela sempre foi: se você quisesse estar do lado da sua esposa, você estaria aqui do meu lado, e não no meio do mundo, fazendo o que não presta. E eu pegava e julgava ela, falava: não, tu faz porque tu é fria. Só que eu nunca parei para pensar e dizer: minha esposa está fria porque eu estou fazendo ela ser assim. Eu estou agindo da forma errada. Até que 7 anos depois, isso entrava para a igreja e saía. Quando estava bom, eu voltava para o mundo. Até que eu cheguei a conhecer a CN, 12 através de um casal de amigos. E a começar a frequentar a CN, eu tive uma oportunidade muito grande foi onde eu comecei a ter a oportunidade de salvar o meu casamento, de começar a agir diferente. Porque a CN, ela abriu os braços para nós. E assim, o meu primeiro pontapé foi com os Casados para Sempre. No Casados para Sempre, eu, eu costumo dizer que 50% dos meus problemas foi resolvido. Porque eu comecei a ver a real, né, da palavra. Dentro do curso, eu confessei todos os meus pecados, e eu falo todos mesmo. Eu chegar para minha esposa e dizer que eu tive relação com a amiga dela, certo? Então, assim, foi muito forte, foi impactante, porque eu queria salvar meu casamento, começar do zero. E Deus é tão misericordioso que ela foi forte, ela me aceitou. Então, assim, dentro do curso Casas para Sempre, eu fechei a brecha, eu fiz o aliançamento das 3 dobras, eu me casei dentro desse curso, eu me casei. E assim, então ali, 50% dos problemas já estava resolvido. Fidelidade, ela já ficava com o meu celular, não me preocupava mais, não me incomodava mais. Eu já saí, ela já confiava em mim, só que ainda tinha um problema da bebida. E da bebida, e essa a parte que eu tenho mais orgulho. Até que eu conheci o Legendário. Eu subi a montanha lá em Brasília. Eu pretendia subir aqui, no Pioneiro aqui. Mas Deus me deu condições para subir lá em Brasília. Eu subi. E o meu maior orgulho é que desde a subida da montanha, eu nunca mais, eu soube que era um álcool na minha boca. Glória a Deus. Que lindo, Olimpo, que lindo. Glória a Deus. Forte, hein? Parabéns, meu irmão. Parabéns, Você meu é irmão. lindo de Você é lindo Deus. de Deus. Parabéns, você é um Parabéns, você é um vencedor. vencedor. Parabéns, Parabéns, Olimpo. Olimpo. Você é um grande Você é um homem. grande homem. Mas ele seguiu os passos do novo pai. Meu filho hoje tem 14 anos, é legendário também. E a minha esposa costuma dizer que 99% dos problemas dela foram resolvidos. E hoje a minha esposa tem sim um coração de carne e sangue no peito dela. Para isso acontecer, foi preciso me posicionar e pedir para Deus me julgar. E eu sou muito grato. E quando foi agora, por último,
ela disse, amor, tu percebeu que depois que tu começou a participar do Homens 365, o nosso dia está sendo mais leve, está sendo mais tranquilo. E é isso aí. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Amém, meu irmão. Parabéns. Valeu, Lico, por testemunho lindo, meu irmão. Tenho lhe acompanhado de perto, tenho visto sua transformação, né, suas conquistas, né? Você tem galgado aí um caminho da cruz, né? Um caminho de confissão, um caminho de arrependimento. E diante dessas situações, não tem como Deus não agir. Né? Quando o homem se quebra, meu irmão, Deus faz um vaso novo. Né? Deus tem feito um vaso novo, meu irmão, em você. Né? E o vaso para receber, o odre para receber o vinho novo, ele precisa ser um odre não pode ser um odre ressecado. Não pode ser um odre marcado por as histórias de pecado. Porque quando o Espírito Santo chegar, ele vai quebrar esse odre. Então, você tem agora uma nova pele para receber o poder do Espírito Santo de Deus e viver toda a novidade de vida, a mudança de vida que Deus separou para sua casa, meu irmão, no nome de Jesus. Pastor Carlos Átila, diga lá, meu irmão. O Hamilton levantou a mão antes de mim aí, Hamilton. Perdão, Hamilton. Não, que eu não tô não vendo aqui. pode seguir, pastor. Bom dia, desculpa. Prioridade, Juvencio, é bem rapidinho, é só para dar um testemunho, meu irmão. O seu filho é meu irmão, é da minha família, né? Então ele é um abençoado, tá? Dê um beijão nele, um queridão. É um menino de Deus, né? Assim, nunca vou esquecer dele, tá? Então, demonstra tudo isso que você fez, passou para ele, né? Um beijão para ele. Outra coisa, Juvencio, foi aniversário ontem do pastor Fábio, foi isso, pastor? Não sei se ele saiu. Ele tá aí, ele tá confirmando. É verdade, Hamilton, é verdade. Ontem foi meu Então, aniversário. Tentei pastorzão, entrar na sala e não pude. Um beijo no seu coração, que Deus o abençoe. Parabéns pela sua vida, pastor. Calma, que aqui no 365 o parabéns é diferente. Parabéns é diferente. Vamos ver aqui, nós temos ainda 52 homens aqui na sala. Que maravilha. Né? Então, meu irmão, você o pastor Fábio Rocha aí, aniversariante de ontem, né? Mas ainda em tempo. Abre o microfone e começa agora a declarar palavras de bênção sobre a vida dele, meu irmão. Deus continue te usando, pastor. Amém. Só para eu querer dar sobre ti cada vez mais é uma bênção. Deus abençoe, meu irmão. Seja abençoado, sua mente seja guardada, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, pastor, meus irmãos. por trazer a lembrança aí ao aniversariante do dia. Do dia. Obrigado. Diga lá, Milton. Não, era só isso. Obrigado, Juventus. Eu não sei se vocês conhecem uma coisa mais linda de ver do que um homem quebrantado na presença de Deus. Eu não sei, sinceramente, é incrível. Parabéns aí, irmão, pela sua decisão, pelo processo que você está vivendo, é isso. Eu acredito que nossa cura e nossa libertação ela vai sendo, né, gradativa, em camadas. Cada dia a gente vai se expondo a Deus, Deus vai revelando novos níveis mais profundos de transformação para a nossa vida. A gente às vezes até acha que já resolveu algumas coisas, de repente Deus mostra que tem mais, é mais profundo ainda. Eu mesmo achei que tinha coisas
por exemplo, de paternidade que eu tinha resolvido 100% na minha vida. Eu sou ministro de cura interior e libertação há vários anos, muitos anos. E recentemente, no Legendários, eu descobri que ainda tinha questões de paternidade que eu não tinha resolvido. Eu falei, como pode isso aqui ainda estar aqui, mas vai estar me escondido, meu Deus, rapaz, sai de mim. E são camadas, isso é extraordinário, fantástico. Não, e para quem conhece o Ólico de perto, meu irmão, pense no caba brabo. O negócio dele era pescar. Ele saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite. A coitada da mulher passava o dia todo em casa. Haja peixe, viu? Haja peixe. Não pegava nada. Não pegava nada. Não tirava nada. Tinha que passar no mercado. Isso. Mas é extraordinário. Parabéns, meu irmão. Agora ele é pescador de homens. É isso Agora aí. ele é pescador de homens. Pescador de homens. Amém, amém. 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 Tô. Diga lá, Paulo Figueiredo. Tá sem microfone aí, Paulo. Tu levantou a mão? Como sumiu. Rapaz, esse dia de feriado a gente... Tá desligado, pô. Pastor Carlos Átila também levantou a mão. Ele já tinha falado aí, Ferreira Neto. Já levantei e já baixei. No de lado desligado, né? Foi mal, desculpa aí. Não, eu, Juventus, era para lembrar do curso hoje, né? Líderes Curados, que vai ter lá na CEM de Fortaleza. Os pastores Eliseu e Renata, né? Que são lá do EIFOL, lá do COT, e vamos estar aqui. Começa hoje, né? Então, o curso é Líderes Curados porque, assim, todo homem, né? Ele é um líder na sua casa. Então, é importante, você ainda não fez, né? Cursos, né? São importantes na transformação do caráter das pessoas, né? Eu fui transformado no curso do Homem ao Máximo, outro no caso do MMI, outro na Aliança. E o Líderes Curados é mais uma ferramenta que nós temos também, né? E quem puder fazer, começa hoje, na terça, quinta, sexta e sábado. Né? E quem puder, vou colocar lá no grupo, né? O link para inscrições, viu? E é barato demais. Pelo que entrega, é barato demais. Impressionante. A vantagem da CN é isso, respeitando todas as outras igrejas, porque tem muita ferramenta. O cara só não muda de vida, meu irmão, se não quiser. Porque é custo de tudo que é jeito. A empresa, ó. A igreja tem. É custo de tudo que é jeito, a igreja tem. Meus amigos, muito bom o tempo com vocês. Cleiton. Oi, Cleiton. Bom dia,